Amados irmãos, a paz do Senhor, chegamos finalmente na parte que mais gera curiosidade em todos nós, os fatos que ainda vão acontecer. Portanto, estamos em Apocalipse capítulo 6. Você já leu? Leia bastante, estude bastante, procure entender o máximo possível. Aqui quem vos fala é pastor Gedeon Júnior. E depois de 3 incríveis momentos com o nosso saudoso pastor Gedeon Dias Ramos, entendendo o que é o carnaval, voltamos agora ao Apocalipse. Agradeça a Deus pelo seu amor e sua misericórdia. Agradeça a pastora Loide Ramos pelo carinho e pela confiança. Agradeça ao ministério pela confiança. E agradeça ao carinho da sua audiência. Vamos então ao que interessa, Apocalipse capítulo 6. Vamos para a nossa linha do tempo para que possamos situar o querido capítulo 6 de Apocalipse. Como estudamos, e aí eu preciso que você não tire os olhos do smartphone, ou do computador, ou do laptop, eu não sei o que você está usando, mas hoje o estudo inteiro também é visual e eu preciso que você veja para compreender o máximo possível. Aqui está a linha do tempo, estabelecida não por mim, mas sim pelo próprio Deus. Ele escolheu dividir o tempo desta forma e a gente se subordina unicamente à sua vontade. Sabendo que após trabalhar com a humanidade no Velho Testamento, Deus traz e envia seu Filho amado Jesus Cristo para conceder salvação a todas as pessoas. O Senhor Deus então começa o livro de Apocalipse falando de toda a era da igreja. Isso já estudamos. Apocalipse capítulo 2 e 3 trataram sobre a era da igreja. E aí, obviamente, após a era da igreja vem a era da grande tribulação, esse período de tempo onde Deus derramará todas as taças de sua ira. E por fim, obviamente, o grande milênio, onde Jesus Cristo reinará por 1000 anos. Muito bem, assim dividiu o Senhor Deus sobre os fatos que ocorrerão no futuro. Agora, dando destaque especial à grande tribulação, este período começa, obviamente, sim, exatamente no capítulo 6, capítulo que você leu, e que será objeto de estudo nosso em 3 grandes momentos. De tão fundamental que é este capítulo, hoje, amanhã e sábado, nós veremos sim o grande capítulo 6. No capítulo 6 nós temos este período aqui, a grande tribulação, que acabamos de destacar. A grande tribulação, como nós já vimos, ela começa com o arrebatamento da igreja, quando a igreja é recebida por Cristo nos ares. E a grande tribulação, esse período de 7 anos, dividido em 2 subperíodos de 3 anos e meio, ela finda quando tivermos a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo desce com os seus santos e os seus anjos, sua igreja, nós, para a grande batalha do Armagedon. Então, quando a gente olha para a grande tribulação, obviamente a gente vê exatamente tudo aquilo que nós já tivemos no capítulo 4 e, obviamente, no capítulo 5. A grande tribulação, ela é um período de muita dor aqui embaixo. Mas para nós que somos salvos, é aquele momento especial em que o Senhor nos recebe nas nuvens e você tem exatamente aquele momento em que o nosso querido apóstolo João chega até o 3º céu e vê o trono de Deus. Aqui está o trono de Deus. Ele vê aquele que é assentado no trono e não consegue descrevê-lo, somente descreve que havia um branco inefável, como a pedra de jaspe, que também havia um
escarlate maravilhoso e, além disso, um arco-íris aonde se destacava o esmeralda, não é? E nós vimos também que 4 grandes seres viventes ali estavam ao redor do trono, servindo aquele que estava no trono, que na verdade são querubins. Nós já vimos o que significa cada um deles, e aqui está a Igreja do Senhor, em tronos aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao terminar o capítulo 4, nós então partimos para o capítulo 5, e creio que você deve se lembrar que o capítulo 5 tem como centro um livro selado nas mãos de quem? Nas mãos daquele que está sentado no trono todo-poderoso. E o que é interessante é que este livro selado ele contém simplesmente toda a história humana, toda a história do futuro. E o abrir dos selos é exatamente o que nós teremos a partir do capítulo 6. Então, se você parar e pensar, este livro selado tem em cada um dos seus selos os fatos consequentes realizados pelo Senhor Jesus Cristo no tocante ao futuro da humanidade. Daí, serem 7 selos, o que determina toda a história futura da humanidade. Veja comigo, o primeiro selo, o selo que fala do anticristo. O segundo selo, o selo que fala das guerras tremendas que teremos que encarar deste momento histórico para a frente. O terceiro selo fala de um momento horrível em que a fome vai campear. E, óbvio, o quarto selo, para não faltar problemas sérios, nos fala de que a morte estará absolutamente forte e ceifadora neste tempo. O quinto selo é um selo especial, bem diferenciado. Fala de mártires que hão de morrer nesse momento histórico. E o sexto selo, o derramar terrível da ira de Deus, porque aqui toda a terra começa a ser abalada. E aí há um rápido período e um rápido discernimento de um parênteses entre o sexto e o sétimo selo, onde se destaca a questão dos santos redimidos, a questão dos 144 mil que nós vamos estudar, e aí vem o mais terrível dos selos, o sétimo selo, que é o selo das trombetas. Meu amado irmão, então, quando foi entregue o livro a Cristo, e Cristo, Cordeiro, abre o livro, ele abre simplesmente o discernimento de todos os fatos históricos futuros da humanidade. E esses fatos históricos estão ligados a esses selos. Esses selos. Primeiro selo, o do anticristo. Segundo selo, momentos de guerra e pavor. Terceiro selo, momento de economia terrivelmente quebrada, com fome para tudo que é lado, e o quarto selo, para variar, morte. Aí o quinto selo é um selo diferenciado que nos fala sobre mártires que existirão nesta época. E no sexto selo, a ira de Deus começa a ser derramada de tal forma que a terra é absolutamente abalada. Vem um parênteses, ou seja, um momento de descanso no meio de tanto terror, que é exatamente para refletir sobre os salvos e os 144 mil, e depois o sétimo selo, e aqui vem o pior da história humana. Então presta atenção, quando você pega o capítulo 6, ele fala exatamente sobre isso. Essa imagem tem que estar em sua cabeça, porque o capítulo 6, ele trata exatamente sobre todos os selos. E, obviamente, o sétimo selo é o objeto do próximo capítulo. Então vamos a cada um dos selos. Meu amado irmão, chegou o momento da grande tribulação. A grande tribulação, pela descrição bíblica, são 7 anos, e esse período dividido exatamente em 2 tempos de 3 anos e meio.
3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação. Eu preciso que você entenda que, literalmente, o Senhor resolveu dividir o período da grande tribulação meio a meio, porque Ele queria que nós entendêssemos fatos interessantes e Ele deixou tudo bem certinho para que possamos compreender. Então, se você parar e pensar comigo, esse período de 7 anos, ele é perfeitamente dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, e o capítulo 6 trata dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Sério, pastor? Sério. O que você leu no capítulo 6 ocorrerão nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E olha que interessante. Quando você lê o capítulo 6, você vê que os marcos históricos em tocante a eventos são exatamente o seguinte. Primeiro, Deus nos promete o surgimento de um ser chamado Anticristo, e que vai fazer um sucesso danado, porque ele vai ascender, ele vai crescer, ele vai chegar a um trono, e ele vai ter um trono elevadíssimo a ponto de ser, se não o maior líder desta época, talvez o maior entre os maiores. Se ele não for o único, ele será o maior entre os maiores. Então, esses 3 primeiros anos vão descrever a atuação deste homem da iniquidade e que simplesmente pega uma terra em absoluta turbulência e consegue resolver a maioria dos problemas da humanidade, chegando ao ponto da humanidade acreditar que ele seria o próprio Cristo. E daí a ascensão dele. E o que é interessante é que, não obstante todas as dificuldades para a administração, a Bíblia diz que Deus deu a ele o poder de vir e de vencer. Então, o que são os 3 primeiros anos e meio do momento chamado Grande Tribulação? São anos de turbulência social, econômica, política, turbulência completa em matéria de fenômenos naturais, mas que aparece esse sujeitinho chamado Anticristo, e ele cresce no poder, assume o poder e assume um comando muito importante. Tanto é que este primeiro período termina quando ele, se sentindo confortavelmente poderoso, ele quebra um pacto de paz com os judeus, vai para simplesmente o templo que será reconstruído e quer ser adorado como Deus. Vamos então aos fatos? Venha junto comigo. Olha que fantástico. De onde nós tiramos todas essas conclusões? Do texto bíblico. Seu texto bíblico diz o seguinte, que quando o Cordeiro Todo-Poderoso, ele pega e abre o primeiro selo, o que está no primeiro selo? Está esse ser, um cavaleiro branco que simplesmente saiu para vencer. Leia comigo o texto ao lado. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Alguns dizem aqui que aqui seria Jesus Cristo, mas a descrição é muito pobre para ser o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é um cavaleiro que também, tal como Cristo, está num cavalo branco, que tem um arco e que saiu para vencer, mas não é meu Cristo. A fraqueza de detalhes sobre esse ser é tão grande, tão grande, tão grande, que meu Cristo, que também está num cavalo branco e saiu para vencer, ele não tem roupas brancas, ele tem uma veste vermelha, e na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quem é esse aqui que sai para vencer com a autorização de Deus? Esse é o falso Cristo. Esse é o grande anticristo.
E depois que se abre o primeiro selo, vem um segundo selo, e segundo a palavra de Deus, era um cavaleiro diferente do primeiro. Lê comigo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Aí João, obviamente, viu o quê? E saiu outro cavalo, vermelho, ao que estava sentado sobre toda a terra. Foi-lhe dado o poder que tirasse a paz e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então veja que quando o anticristo chegar, a Bíblia está dizendo que a terra estará em comoção, ou seja, nós teremos um momento social de muitas guerras e muita falta de paz. Você compreende? Quando o anticristo chega, haverá muito conflito, muita belicosidade, muitos problemas no tocante a países, nações, tribos e povos. Será um momento em que, infelizmente, o mundo estará em convulsão militar e bélica. Tá. E o anticristo vai arrumar isso? Veremos já já. Porque na época que o anticristo sai para vencer, tem um terceiro cavalo também, e um terceiro cavaleiro. Olha que coisa horrível isso aqui. Lê comigo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer: o terceiro animal, vem ver. E olheis, e olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado quem tinha uma balança em sua mão. Ué, por que cavalo preto e balança na mão? Porque nesse momento a economia mundial vai estar fracassada. Pastor, não fala isso não, porque o real já está valendo um nada. Ah, é? Você vai ver na época em que o anticristo surgir. Meu irmão, dê graças a Deus, porque a gente vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro. Porque olha a situação social e econômica. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Acompanhe a leitura que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que significa isso aqui? Significa que os indivíduos terão que trabalhar um dia inteiro para ganhar a mais mísera e pequena e vil alimentação. Meu Deus do céu, uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro é a mesma coisa que um denário. E um denário é a mesma coisa do que salário de quem trabalhava o dia inteiro. Uma medida de trigo era o máximo que se compraria com um dia de trabalho. Então, quando o anticristo surgir, que é o início deste momento horrível, você vai ter terrível economia descontrolada. Ninguém controlando a economia. E olha que a coisa já está feia, né? Os europeus criaram um euro para ver se estabiliza a economia. Mas a coisa é horrível, irmãos. Neste momento, os homens trabalharão o dia inteiro para ter o mais vil e pequeno tipo de comida. E aqueles que ainda têm azeite e vinho, que se contentem e não estraguem. Então, quando o anticristo chegar, e ele terá por parte de Deus o poder de vencer, a economia estará em descalabro. E se não bastasse, como tudo que é ruim pode piorar, olha o lindo cavalo que ainda vem. Ou seja, Jesus Cristo abre o 4º selo e Jesus Cristo libera, porque ele tem todo o poder. Cada selo que ele abre sai um cavaleiro, e Jesus Cristo libera simplesmente quem? A querida morte, com o inferno e com a destruição. Pastor, está falando sério? Lê comigo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Você já imaginou que cena maravilhosa? A morte na frente e o inferno atrás. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então, neste momento histórico que o anticristo chega, a humanidade estará vivendo o pior dos seus dias. O pior dos seus dias. Mas não se preocupe. Cristo permite que este sujeitinho aqui saia para vencer.
Esse sujeitinho aqui simplesmente sai para vencer e para organizar tudo isso. Então, se você parar e pensar, quem é o anticristo? O anticristo é, obviamente, um personagem que surgirá nesse momento histórico, que, por ter o nome anticristo, ele se opõe a Cristo. E ele está querendo se colocar no lugar de Cristo. Ele é um líder político absolutamente contrário ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem na Bíblia mais de 25 títulos. Chamado de cavaleiro do cavalo branco, a besta que veio do mar, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Ele simplesmente vai sair e vencer porque Jesus o deixa vencer. Então ele vai apresentar, nesse momento histórico que ele vai surgir, diretrizes de paz, não tem um cavalo vermelho, e diretrizes de prosperidade, não tem um cavalo amarelo e o da morte. Então é óbvio, ele vai ter o poder de consertar o mundo nesta época. E ele, obviamente, age no espírito do engano, e Cristo vai permitir que a humanidade seja, neste momento, enganada. Por isso que Paulo diz que não seria possível que ele se manifestasse antes que aquele que o detém, fosse retirado. E quem é que detém o anticristo em sua atuação? A nossa querida igreja. É por isso que ele só se manifesta depois que a igreja subir. Se você pegar comigo Apocalipse capítulo 13, adiantando só um pouquinho o que nós vamos ver, leia a descrição desse homem. Lê comigo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nome de blasfêmia. E vi que a besta era semelhante ao leopardo, seus pés como um urso, sua boca como um leão, e o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande poderio. E vi que uma das suas cabeças feridas de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adivinha quem está sendo descrito aqui? O anticristo. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Irmãos amados, olha o poder que esse homem vai ter. E lhe foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Está vendo que ele vai contra Cristo? E deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Meu Deus, pastor, vai ter santo aqui na época da grande tribulação? Vai, nós vamos ver quem é. E graças a Deus não é igreja não, fique tranquilo. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Então o próprio Jesus permite que ele saia para vencer. Ele não só conserta todas as coisas, mas ele simplesmente tem poder sobre todo mundo. E adoraram todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque aqueles que já têm o nome no livro do Cordeiro já estão no céu. E aqueles que não adorarem ele aqui durante a grande tribulação, depois dos grandes feitos dele, vão morrer. E se alguém tem ouvidos, ouça Apocalipse 13, 5 a 10. Então veja, meu amado irmão, que interessante. Esse ser aqui, ele vem para se opor e se colocar no lugar de Cristo. É um líder político que vai resolver todos os problemas que acabamos de te demonstrar, que estarão grandes no início da grande tribulação. Ele tem muitos títulos na Bíblia, ele apresenta diretrizes de paz e prosperidade e ele consegue levar todos à sua falsa paz e prosperidade, e ele age no espírito do engano. E qual é o maior feito dele? Primeiro, ele acaba com todas as guerras. Se lembra o Cavaleiro Vermelho, que Jesus soltou?
ele consegue fazer um acordo de paz que envolve todos, promove uma paz mundial, e o maior acordo de paz que ele consegue é entre judeus e palestinos. Segundo lugar, ele, através da liderança política dele, ele corrige toda a economia. E ele cria um sistema econômico próspero, e aí é que vem o momento da marca da besta, porque nesse momento ninguém pode comprar, ninguém pode vender, senão por intermédio dele. Então, ele simplesmente nesse primeiro período, ele pega um mundo em frangalhos e como Jesus permitiu que ele saísse para vencer, ele consegue organizar tudo e administrar tudo. Mas com o mesmo poder que ele organiza tudo, ele joga tudo no lixo, porque no início da segunda parte da grande tribulação, os 3 últimos anos e meio, ele rompe o acordo de paz, principalmente com Israel. Então, meu amado irmão, você pode estar se perguntando, é um homem extraordinário, como é que ele consegue fazer tudo isso? Tá, é um homem extraordinário que consegue fazer tudo isso, mas ele tem a companhia de um ser chamado falso profeta, que ainda vamos estudar. Sim, tem uma outra besta, porque o anticristo é a tal da besta que surge do mar, mas o falso profeta é a besta que surge da terra, e nós vamos estudar isso. E ele ainda tem o dragão, ou seja, Satanás, que lhe confere todo o poder e que lhe dá toda a habilidade para vencer. Então quem é o anticristo? O anticristo é uma cria do diabo que vai resolver todos os problemas nos 3 primeiros anos da grande tribulação e que será confundido com o próprio Cristo. Para terminar, olhe esse texto comigo. E pus-me sobre a areia do mar, e vi surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Nós vamos estudar Apocalipse 13. É lógico que aqui você já sabe que é o anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como leão. Meu Deus, pastor! Que ser fantástico o anticristo. Nós vamos entender o porquê disso. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o grande poderio. Veja bem, olha que interessante. Se você parar e pensar, nós temos aqui algo muito interessante. Deixa eu destacar aqui o que é necessário, que é exatamente isso aqui, ó. A última parte aqui, que é esse ponto de o dragão deu-lhe o seu poder. Ou seja, o anticristo é um ser extremamente poderoso que Cristo permitiu sair para cumprir os propósitos do próprio Deus. Mas quem deu o poder a ele, obviamente, foi o dragão. Ou seja, e quem é o dragão que está por trás de tudo isso, pastor? Bem, o dragão que está por trás de tudo isso, adivinha quem é? Vem comigo. Em Apocalipse 20 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga o quê? Serpente. Que é quem? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então veja que no primeiro período de 3 anos e meio da grande tribulação, você tem quem atuando? Você tem um ser fantástico chamado Anticristo, e que é o cavaleiro branco que saiu para vencer, e Cristo, que abre os selos, permite que ele vença. É lógico que ele encontra um mundo em frangalhos. Ele encontra um mundo com problemas econômicos, políticos, sociais, com guerra, com fome, mas ele tem do dragão, Satanás, a antiga serpente, todo o seu poder, toda a sua habilidade, e ele vai conseguir resolver absolutamente todos os problemas. E ele será um homem tão fantástico que o mundo vai pensar que ele é o próprio Cristo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ele não passa de um farsante, e Cristo virá e o colocará no devido lugar. Amados irmãos,
Fomos então do primeiro selo até o quarto selo. Quer de novo ouvir? Escute de novo. Quer mais uma vez compreender? Escute. Eu te peço perdão por ter passado 10 minutos do normal e ter chegado aos 30 minutos, mas foi necessário para que você compreendesse esta primeira parte de Apocalipse, capítulo 6. E leia com calma o texto, entenda com calma o texto, e que o Senhor te abençoe. Até amanhã, e que o Senhor nos dê a oportunidade de continuar Apocalipse, capítulo 6. A paz do Senhor.